Vamos começar ouvindo a sociedade civil. Acho que a representante aqui é a Dani Nunes, turismóloga, atleta, amadora, antirracista, pelo prazo de... Qual que é o prazo? Com prazo de 20 minutos. A palavra é sua, Dani Nunes. Bom dia, gente. Agradecer esse convite. Para mim é uma honra muito grande estar com a Andréia, uma companheira de luta, ter uma mesa tão potente quanto essa. Ana Paula, né, presidente da Comissão das Mulheres, agora a Andréia como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, e a gente precisa verbalizar a nossa voz. Eu sou uma mulher trans, negra de periferia, e consegui fugir da curva que nos atenua, que nos acentua na marginalidade. Hoje eu tive a oportunidade de não ser abortada pela minha família, né, como a gente vê crianças de 13 anos se aventurando na prostituição, simplesmente por serem pessoas trans. Então, essa oportunidade de estar aqui construindo esse momento e desmistificar é incrível e é única. Agradecer novamente pelo convite. E eu começo falando sobre o auxílio emergencial, que foi tão fundamental para milhares de famílias de mãe solo. Para a nossa população trans, tem uma estimativa de que 70%, segundo o relatório da ANTRA, Associação Nacional de Trans e Travestis, 70% da nossa população não conseguiu esse direito. Estima-se que 75% da população brasileira não tem contato, não tem amizade, não trabalha com nenhuma pessoa trans. 83% dos 90% que estão na prostituição são mulheres transnegras. E por aí vai, né? É fundamental começar falando sobre a nossa infância, porque é um momento muito conturbado, onde a gente está começando a se descobrir e muitas das vezes começa a surgir os nossos trejeitos, né, o nosso fenótipo, e é nesse momento de vulnerabilidade que a gente é expulsa de casa. E eu falo que somos abortadas do útero familiar. Muitas pessoas que fazem isso são fundamentalistas e não necessariamente religiosos, mas grande parte o são. E essas pessoas pregam um discurso contra o aborto, né? E o que fazem quando expulsam uma criança de 11, 12, 13 anos de casa? Isso é maldade, isso é crueldade. E a gente pouco fala sobre a infância da população trans. A gente sabe que o nosso prazo de vida, né, é 35 anos, mas a gente começa a morrer há muito tempo, lá atrás, quando as oportunidades vão se fechando. A gente também não consegue permanecer na escola porque somos rejeitadas também pela sociedade. E aí, quando a gente vê alguma oportunidade de vaga de trabalho, emprego, as pessoas exigem não sei quantas graduações, experiência. E como a gente vai ter experiência se a gente não tem oportunidade? Então, o meu trabalho hoje também é conscientizar as pessoas, as empresas, que se predisponibilizem a ensinar uma função para essa população.
A gente pode não ter experiência, a gente pode não ter X graduações, mas nós temos vontade. E a prostituição, gente, pode ser algo até meio que óbvio, mas muita gente não enxerga essa questão. Não é um hobby, não é algo divertido, não é algo prazeroso. É algo necessário, porque é a única forma de muitas meninas e mulheres trans de sobreviver. Se coloquem nesse lugar em algum momento. Se deitar, fazer sexo com uma pessoa que você não tem a mínima afeição. Isso é muito cruel. E não é preciso mover placas tectônicas para nos ajudar, não, gente. Os movimentos mínimos, eles também são necessários. E falar sobre violência é falar sobre a omissão também, que pessoas que são aliadas acabam tendo essa postura. Porque não é só a bala que nos mata, não é só a paulada, não é só a pedrada, é também a omissão. Então, 90% da população que se encontra na prostituição é porque muita gente que poderia se esforçar em fazer um esforço que seja mínimo, mas que seja possível para ajudar essas pessoas. Então, a gente vai começar também a colocar a cruzinha da nossa morte no colo das pessoas que falam bonito, mas que na prática não executam nada. Então, hoje, nesse tempo que a gente está pedindo vacina para todo mundo, que a gente sabe que a gente precisa se unir para combater o fascismo, diversos campos da política não se entendem no momento de uma discussão, mas todos sabem da gravidade do momento que a gente está vivendo. E, por isso, a política democrática faz com que essas pessoas conversem e cheguem a uma conclusão de que a vacina precisa ser aplicada para todo mundo. Essas pessoas que poderiam nos ajudar, né, colocando emendas para projetos de abrigo, porque a gente também estamos no número de população de rua. E o que fazer? Sabe? Então, eu trago essas reflexões porque, normalmente, a gente tem a questão da rua, que é um lugar obscuro, onde as pessoas estão ali, novamente eu falo, não porque querem, porque é luxuoso, porque é glamouroso, e sim por uma questão de sobrevivência. E a gente precisa criar oportunidades para essas pessoas, políticas públicas. Não precisa, gente, nos aceitar. Ninguém aqui está pedindo aceitação. O que a gente quer é ser respeitada. E a nossa dignidade humana, que está lá na Constituição Federal, precisa ser cobrada, fiscalizada e exigida pelo poder público. Não dá mais para que o Brasil detenha o título de país que mais mata mulheres trans e travestis, o país que menos emprega essa população. A gente precisa reverter o jogo. A gente precisa ter o título de país que mais emprega, que mais inclui, que diminui os índices de suicídio. Porque o suicídio também é causado pela questão do nosso isolamento social forçado. Porque as pessoas também não querem nem ter amizade com a gente. Muita gente não quer ter nenhum tipo de relação social conosco. E como a gente vai saber, e eu trouxe um dado aqui, de 75% da população nunca teve contato conosco, como que a gente vai começar a sentir empatia por aquilo que a gente não conhece, pela dor do outro?
é saindo da nossa zona de conforto. Então, o mês de março é um mês para lutar pela sobrevivência de todas as mulheres, daquelas que têm útero, daquelas que não têm, daquelas que têm deficiência, daquelas que têm etnia, daquelas que necessariamente não nasceram, como as pessoas falam no dito popular, biologicamente mulheres. E o que é ser biologicamente mulher? Se todos nós somos biologicamente constituídos. Então, hoje a minha reflexão é vacina para todos, é emprego para todos, mas também dignidade para todos e todas. Não dá mais para a gente ficar na nossa inércia e achar que um bom dia, um oi é suficiente. Não, a gente precisa de mais das pessoas que se colocam como aliadas, e essas pessoas vão fazer a diferença em várias vidas. Eu não estou aqui lutando só por mim ou só pela minha amiga, não, eu estou lutando pelas que se foram, que não conseguiram aproveitar muito dos benefícios que nós tivemos pelo STF e não pelo Congresso Nacional. Estou lutando aqui também para que as que virão possam sofrer menos. A transfobia é algo estrutural, assim como o racismo, né? Nós fomos criadas nessa sociedade que nos deseja, mas que também nos aniquila. Dados do ano passado mostram que sites pornográficos, o conteúdo mais procurado é o conteúdo trans. Então, aquela pessoa que nos mata é aquela pessoa que nos deseja também. As contradições do Brasil. Então, venho aqui hoje solicitar a consciência de vocês, mulheres, de vocês, homens, aliados, cis, trans, LGBTIs, para a nossa vida. Então, pela vida das mulheres, pela vida de todas as mulheres, que nós permanecemos sempre vivas. E não é uma vida só para constar que a gente não foi para outro plano. É uma vida com felicidade, com qualidade de vida, com trabalho, com respeito, que a gente consiga garantir a nossa dignidade humana. Então, eu encerro agora e quero agradecer novamente às companheiras de mesa, a Andréia e a Ana Paula, deputadas incríveis e combativas. Imagino que não deva ser fácil ser mulher em um ambiente que foi constituído pelo patriarcado, mas se não for por meio do letramento que os nossos corpos irão ser respeitados, e aí volto a falar que não precisa sermos aceitas, né? Vai ser por meio do adestramento, porque hoje a LGBTfobia é crime. Então as pessoas vão ser responsabilizadas, sim, pelos seus atos. Então agradecer novamente o convite, me coloco à disposição e vamos que vamos, porque não dá mais para a gente dar nenhum passo atrás. Obrigada, Dani. Para seguir aqui com o nosso seminário, eu preciso deixar alguns avisos. Só reforçar que as pessoas que estão acompanhando o seminário pela internet ou pela TV Assembleia poderão enviar perguntas aos expositores por meio do Participe Agora, disponível na página do evento, no portal da Assembleia. Mas as deputadas e deputados que estão participando virtualmente, que queiram fazer uso da palavra, deve se inscrever lá no chat do Zoom. Cada deputado disporá de 2 minutos para as suas considerações. As pessoas que desejam receber certificado desse evento de participação devem registrar presença no formulário online disponível na página do evento, no portal da Assembleia.
Agora vamos passar a palavra para a expositora, a senhora Samanta Vilarinho Melo Alves. A senhora, ela é defensora pública da Defensoria Especializada na Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência, o NUDEM, e disporá de 20 minutos para sua exposição. Samanta. Olá, bom dia a todas vocês. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Eu agradeço na pessoa da sua presidenta, a deputada Ana Paula Siqueira, e também da sua vice-presidenta, a deputada Andréia de Jesus. Esse é o 6º ano consecutivo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais organiza um evento para marcar o dia 8 de março. Esse ano está sendo realizado num formato diferente, de uma forma virtual, que a gente não estava tão acostumada assim, mas a gente vai tirar de letra, acho que já estamos tirando de letra. O tema do evento escolhido pela comissão organizadora, que é composta por várias instituições públicas, por entidades da sociedade civil organizada, da qual a Defensoria Pública faz parte, foi Sempre Vivas, a luta das mulheres em tempos de pandemia. O seminário de hoje é uma das atividades que serão realizadas. Ele está com o título Mulheres na Luta, Novos Desafios Trazidos pela Pandemia e Perspectivas. Então, esse painel de agora é sobre o enfrentamento à violência. Eu vou falar sobre o ponto de vista da Defensoria Pública. Eu sou defensora pública há 13 anos, sendo 7 anos na atuação em defesa dos direitos das mulheres. Eu estou atualmente na coordenação da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, que é o NUDEM, aqui de Belo Horizonte. Eu integro também a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG, que é o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, e também faço parte da Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil e da Coletiva Mineira de Mulheres Defensoras Públicas. Aí, esse ano, a Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil organizou uma forma carinhosa de marcarmos o dia 8 de março. Então, a gente pegou uma frase: ser mulher é. E essa frase, cada defensora enviou o seu nome, a sua foto, e completou essa frase, no sentido de que o que representa ser mulher defensora para cada uma de nós. E aí eu participei dessa iniciativa e eu escrevi assim: ser mulher defensora é lutar contra o sistema que oprime as pessoas vulnerabilizadas, buscando dar a elas voz e emancipação. Aliado a isso, conseguir se manter firme e sã em um mundo que invisibiliza as discriminações de gênero e torna a atividade realizada pela mulher defensora mais penosa que a do homem defensor. E é sobre esse prisma que eu queria falar hoje, sobre o enfrentamento à violência do ponto de vista da Defensoria Pública. Aqui na Defensoria Pública nós temos 8 comarcas em que existe atuação especializada na defesa dos direitos das mulheres. São elas Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Itajubá, Varginha, Montes Claros, Uberlândia e Passos. A nossa atuação, ela se divide em 2 prismas, né? A gente pode separar assim. Nós temos um prisma de atuação judicial, então nós atuamos dentro dos expedientes apartados para o deferimento de medidas protetivas de urgência, que são aqueles processos cíveis que tramitam nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui na capital e também na cidade de Contagem, e no interior tramitam nas segundas varas criminais, que são naquelas comarcas onde existam mais de uma vara criminal, a competência para o julgamento e processamento de casos de violência doméstica contra a mulher são as segundas varas criminais. Então, esses processos tramitam lá e o objetivo deles é o deferimento de medidas protetivas de urgência. A Defensoria Pública, ela atua fazendo petições de complementações de medidas protetivas, quando aquelas originariamente deferidas não são suficientes, atua relatando descumprimentos e requerendo o agravamento de medidas protetivas, atua em todas as fases processuais de um processo comum, fazendo audiência, se for necessário também. Existem casos em que a própria petição inicial desse processo também é realizada pela Defensoria Pública. Claro que, na grande maioria das vezes, esses requerimentos de medidas protetivas, eles vêm
direto da Delegacia de Mulheres, mas existem casos que geram algum tipo de controvérsia jurídica, de interpretação sobre se aplicaria ou não a Lei Maria da Penha. Então, nesses casos, nós fazemos uma petição inicial também para levarmos esse caso ao conhecimento do Judiciário. E, se for o caso, fazemos recursos também, caso não concordemos com a decisão dos juízes de primeira instância. Além disso, nós atuamos também fazendo petições iniciais em ações de família. Então, as ações de divórcio, de reconhecimento e de solução de união estável, de guarda, regulamentação de visitas, alimentos, partilha de bens. E é muito importante que essa nossa faceta de trabalho, justamente porque ela vai garantir para essa mulher que sofre a violência doméstica a chance de conseguir uma independência, não é? Uma emancipação, no que diz respeito à questão econômica, por exemplo, com pedido de alimentos, e também no que diz respeito à questão emocional. A gente sabe que muitas mulheres, quando elas conseguem finalmente se divorciar, para elas é como se um peso tivesse saído das costas delas, né? Então, elas podem recomeçar a vida após o divórcio. Então, são ações judiciais que são muito importantes e são realizadas pelo Nudem. E existe também uma atuação extrajudicial. Essa atuação, a gente pratica orientação jurídica em todos os ramos do direito para todas as mulheres que nos procuram em situação de algum tipo de violência de gênero, né? Nós vamos orientá-las sobre todos os direitos. Vamos também fornecer a elas, se necessário for, um acolhimento psicossocial. Nós temos uma psicóloga, temos uma assistente social que trabalham conosco no Nudem. Nós também atuamos com educação em direitos, e isso é muito importante. Eu acredito que a educação em direitos seja o grande enfoque do enfrentamento à violência contra a mulher, porque a gente sabe que os números de violência só aumentam, os números de feminicídio só aumentam, esses números também foram muito significativos durante a pandemia. A doutora Patrícia Rabicucci, promotora de justiça que atua conosco na rede de enfrentamento, estava aqui na mesa de abertura, ela participou de uma live na segunda-feira do nosso evento Sempre Vivas, e ela trouxe uma estimativa muito bacana, muito bem feita, sobre todos os números relacionados aos crimes de violência de gênero contra a mulher. Então, nesse caso, a gente sabe que não adiantam mais inquéritos policiais, não adiantam mais ações penais, não adiantam mais condenações e penas, os números não reduzem. As violências, elas continuam aumentando. E, principalmente, sobre quais mulheres? Né? Elas aumentam mais sobre as mulheres negras, sobre as mulheres pretas e pardas. Essas são as mulheres que são mais atingidas. E essas são as mulheres que, na pandemia, também foram muito mais atingidas pelos efeitos da pandemia da Covid. Então, a gente sabe que, se não houver uma atuação preventiva, uma atuação em educação em direitos, tanto para que as mulheres reconheçam que elas estão vivendo uma situação de violência, quanto para os homens, para que eles deixem de praticar a violência, para que eles identifiquem as masculinidades tóxicas que os montam como homens na nossa sociedade machista e patriarcal, enquanto isso não é realizado, esses índices eles vão continuar crescendo. Porque repressão é importante? É muito importante, mas não é a solução. O direito penal ele não é a solução para os males da violência doméstica contra a mulher. Então, isso é muito importante que seja dito e é uma das nossas atividades que a gente sente mais orgulho. Nós fazemos muitas palestras, muitas rodas de conversa, entrevistas, em todos os lugares que nos convidam a gente vai. E a gente vai para falar para mulheres, a gente vai para falar para homens, porque a gente entende que essa realidade precisa ser modificada, precisa ser desconstruída, precisa ser descolonizada. Nós também atuamos na construção de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero, a violência institucional. Eu gosto muito de dar um exemplo de violência institucional, que é o que a gente tem hoje com a não implementação da competência híbrida pelos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, lá em 2006, já dizia que todas as matérias jurídicas referentes aos direitos das mulheres devem ser processadas e julgadas perante um mesmo juízo, um juízo único, que no caso seriam os juizados de violência doméstica e familiar. Porém, essa lei não é cumprida, esse artigo da lei, o artigo 14, ele não é
plenamente cumprido e implementado, de forma que os únicos processos que tramitam nesse juizado são os expedientes apartados para o deferimento de medidas protetivas e também os inquéritos policiais e ações penais. Porém, as demais ações que essa mulher necessita, e muito, e aí eu falo de ações cíveis, por exemplo, com ações de indenização por danos materiais, por danos morais, ações possessórias, ações de família, como aquelas que eu acabei de falar, do divórcio, da guarda e dos alimentos, que são fundamentais para essa mulher conseguir se reerguer. Ela precisa que essas ações sejam processadas em locais diferentes, em juízos diferentes, em varas cíveis, em varas de família. Elas vão ser acompanhadas por defensores e defensoras públicas diferentes durante o processo, serão promotores e promotoras de justiça diferentes também, e juízes e juízas diferentes. Profissionais que não têm, infelizmente, ainda não tem uma formação em gênero, uma formação continuada em gênero. Então, eles não terão um olhar especializado no trato dessas demandas contra as mulheres. E, por isso, a cada vez que a mulher precisa contar novamente a sua história para um profissional diferente do direito, essa mulher ela estará sendo revitimizada. E isso é, sim, uma violência institucional praticada contra ela. Bem, durante a pandemia, né? A gente está aqui para falar sobre o enfrentamento durante a pandemia. Eu posso dizer que do dia 16 de março do ano passado, que foi quando o atendimento ele começou a ser remoto, até o dia de hoje, o Nudem de Belo Horizonte já atendeu já prestou mais de 9 mil atendimentos. Quer dizer, houve um aumento significativo de casos, simplesmente porque a pandemia ela vai potencializar as violências. Não quer dizer que a pandemia cria a violência contra a mulher, ela apenas potencializa. A gente tem homens que são machistas, que são criados num sistema patriarcal, e eles vão descontar nas mulheres, né, as frustrações que eles têm durante a pandemia. Então, por exemplo, a Valesca Zanello, ela fala muito sobre o dispositivo de eficácia do mundo masculino, não é? Que seria a virilidade laborativa e sexual. E a pandemia retira do homem a virilidade laborativa, porque eles estão ficando desempregados. Não há empregos para todas as pessoas, não é? E aí isso, como eles não conseguem ser mais os provedores, não conseguem ser mais os chefes de família, então quem sofre são as mulheres, com as próprias frustrações deles, porque eles vão traduzir isso em forma de violência contra as mulheres. Os nossos atendimentos na Defensoria Pública eles estão sendo realizados de forma virtual, e aí a gente inclui o telefone, ligação telefônica, WhatsApp e e-mail. Os atendimentos presenciais eles permanecem exclusivamente para mulheres excluídas digitais. Então, a gente sabe que a Defensoria Pública da Mulher presta um serviço essencial, como tal, ele não pode ser interrompido, porém, presencialmente, apenas aquelas mulheres que não têm telefone, não têm acesso nem a telefone, nem à internet. Então, para essas mulheres, haverá um atendimento presencial reservado a ela. Mas são casos excepcionais, justamente porque nós precisamos preservar a saúde de todas nós, tanto das operadoras que prestam esse atendimento, das servidoras e das estagiárias, quanto das próprias mulheres. Não é? Então, essa foi uma escolha da Defensoria. A gente sabe que os números da pandemia estão aumentando a cada dia, como foi dito no início, na abertura do seminário. Ontem e antes de ontem, nós tivemos um recorde de mais de 2.200 pessoas mortas em um único dia, tanto ontem quanto anteontem. E ontem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também tomou uma medida mais drástica de suspensão completa do expediente. E a gente tem que ter isso em mente também na hora de definirmos como será a prestação de serviço. Os canais de atendimento da Defensoria Pública eles foram divulgados pela rede de enfrentamento, por outras instituições que participam conosco no enfrentamento à violência, foram divulgados por meios de comunicação também, e também pelas defensoras populares, que são lideranças comunitárias que se formaram num curso organizado pela Defensoria Pública no ano de 2017. Elas estão nas comunidades, elas têm acesso direto às mulheres que sofrem a violência, e elas também fazem os encaminhamentos para a Defensoria pelos nossos canais de atendimento, e elas também estão muito atentas. O trabalho voluntário que elas prestam aumentou significativamente durante a pandemia. Bem, além disso, nós temos atuações também coletivas, né? Então, eu separei algumas atuações coletivas que foram feitas pelo Nudem de Belo Horizonte
durante a pandemia, desde o início da pandemia. Então, em abril do ano passado, o Nudem foi parceiro do projeto Gestoras Gestação Legal, em companhia também da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, da Defensoria Especializada da Saúde, da Defensoria Especializada da Infância e Juventude Civil. Nós escrevemos uma recomendação para a Secretaria Municipal de Saúde para a garantia dos direitos das mulheres gestantes, parturientes e puérperas. Nós salientamos 17 itens, e desses 17 eu separei 3 como principais para falar aqui hoje para vocês. Um deles foi para garantir o direito à acompanhante a todas as mulheres durante o período integral de internação, independentemente de estarem elas com sintomas ou com resultado positivo para a Covid, desde que esse acompanhante estivesse assintomático e não pertencesse a grupo de risco. Nós também recomendamos que fosse assegurado tratamento digno e não discriminatório para as mulheres vulnerabilizadas, como as negras, as mulheres indígenas, as mulheres que estejam privadas de liberdade, que apresentem quadro de sofrimento mental e também as que estejam em situação de rua, dentre outras, de modo a garantir a efetivação de seus direitos. E também recomendamos que fosse assegurada a manutenção de acesso contínuo e ininterrupto aos serviços de planejamento reprodutivo, aos métodos contraceptivos e acompanhamento pré-natal a todas as mulheres. Então, a gente atuou nessa questão, porque quando a gente fala de violência, a gente não fala apenas de violência doméstica, a gente fala também de todas as formas de violência, e são violências de gênero, e são violências obstétricas. Então, a gente também atuou de forma coletiva, extrajudicialmente, no início da pandemia. Em maio do ano passado, o Nudem acionou a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher para a elaboração de um ofício à CONCIV, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós requeremos à presidência do Tribunal de Justiça que recomendasse aos juízes e juízas da violência doméstica a adoção de algumas medidas processuais aptas a resguardarem os direitos das mulheres em situação de violência no curso da pandemia causada pela Covid. Então, esse nosso pedido, feito pela Rede de Enfrentamento diretamente à CONCIV, pedindo a recomendação da presidência do Tribunal de Justiça, ele foi atendido e ele era especificamente destinado à garantia das mulheres, dos direitos das mulheres diante de violência doméstica. Os nossos pedidos foram o deferimento e o agravamento de medidas protetivas de urgência devessem ser analisados independentemente de registro prévio de boletim de ocorrência, naqueles casos em que o fato de violência doméstica sofrido pela mulher não configurasse um crime de ação penal pública incondicionada. Então, o que é isso? A violência física e a violência sexual vão gerar, sim, crimes de ação penal pública incondicionada. Então, nesses casos, seria necessário para o deferimento de medidas protetivas a existência do boletim de ocorrência. Mas nos demais casos, e são muito comuns as violências psicológicas, violências patrimoniais e violências morais, nesses casos, então, a mulher ela conseguiria ou requerer e ter o deferimento de medidas protetivas ou até mesmo o agravamento dessas medidas, caso ocorresse algum descumprimento das medidas originariamente impostas, independentemente do boletim de ocorrência. Então, caso a mulher queira que ele seja, por exemplo, processado por um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nesse caso, ela deve registrar um boletim de ocorrência. Mas nos demais casos, não é necessário o registro. Obviamente, essa recomendação ela veio antes da lei estadual e que garantiu o boletim de ocorrência virtual para as mulheres, como mais uma possibilidade para elas. Essa recomendação foi anterior e, então, só o fato de o boletim não ser imprescindível já foi muito bom, a gente ficou muito feliz. Nós também pedimos que a citação e intimação da pessoa agressora, e aí eu falo pessoa agressora porque pode ser tanto um homem quanto uma mulher, dependendo do contexto, o importante para a Lei Maria da Penha é que quem sofra a violência seja uma mulher. Mas a citação e intimação da pessoa agressora, a não ser que houvesse um caso de afastamento do agressor da casa e recondução da mulher para casa, e nesses casos não tem jeito, tem que ser feito pelo oficial de justiça mesmo, o oficial tem que ir lá presencialmente retirar o agressor da casa. Mas nos demais casos, quando não houvesse essa ordem de retirada, que fossem outras medidas protetivas, que são obrigações de não fazer, obrigação de não se aproximar, obrigação de não entrar em contato, obrigação de não frequentar a casa e o local de trabalho dela. Nesses casos, então, se o telefone das pessoas fosse conhecido ou e-mail, que a citação e intimação ocorresse de forma eletrônica, por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Então, isso também foi atendido e tem sido feito dessa forma.
e conseguimos também a recomendação para que não houvesse revogação de medidas protetivas de urgência durante a pandemia, a não ser que as próprias mulheres solicitassem a revogação ou concordassem expressamente com esse pedido de revogação. Então, isso é feito justamente para proteger essas mulheres, porque antes da pandemia havia casos em que as medidas protetivas eram revogadas por diversos motivos declinados pelos juízes e juízas da violência doméstica. E durante a pandemia, tendo em vista que os atendimentos das instituições do sistema de justiça são realizados de forma remota, seria muito mais difícil para a mulher, ela estaria muito mais em risco se isso continuasse acontecendo. Então, também foi uma recomendação feita pela presidência do Tribunal de Justiça aos juízes e juízas da violência doméstica. Bom, a nossa terceira atuação extrajudicial aconteceu em agosto do ano passado. Nós fizemos uma parceria com a Defensoria Especializada na Infância e Juventude Civil e assinamos uma recomendação, tanto à FEComércio, à FIENG, à Prefeitura de Belo Horizonte e também ao Governo do Estado de Minas Gerais, a respeito da priorização ao trabalho remoto, ao regime de revezamento ou então a flexibilização de horários de trabalho presencial dos seus empregados, empregadas, prestadores, prestadoras de serviço que possuam filhos e filhas com idade de 0 a 17 anos ou que sejam seus responsáveis legais. O objetivo, enquanto não houver retorno regular do funcionamento de creches e escolas. O objetivo dessa recomendação foi evitar que crianças e adolescentes, especialmente as com deficiência, permanecessem em casa desprovidas de um responsável legal durante esse período em que não há funcionamento de creches e escolas. Em setembro de 2020, o NUDEM atuou conjuntamente com outros NUDEMs do Brasil, de outros estados da federação, também numa demanda articulada com a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG, ingressamos com ação civil pública para que fosse declarada a ilegalidade da Portaria 2282 de 2020 do Ministério da Saúde. Eu não sei se vocês se lembram dessa portaria, mas ela versa sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção de gravidez nos casos previstos em lei. Essa portaria ela viola os direitos fundamentais à dignidade, à intimidade, privacidade, confidencialidade, sigilo médico, autonomia, autodeterminação, impede que o direito ao acesso à saúde seja efetivamente integral, universal e humanizado para as meninas, para as adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual. E, por fim, em fevereiro de 2021, o NUDEM também, em conjunto com outros NUDEMs do Brasil, também nessa ação articulada e coordenada pela Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG, enviou ao Ministério da Saúde um ofício solicitando a inclusão das gestantes no grupo prioritário para vacinação no Brasil, uma vez que grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até 2 semanas após o parto, incluindo aquelas que tiveram aborto ou perda fetal, elas pertencem ao grupo de risco da Covid. Além disso, a gente sabe que são altos os índices de morte maternas no Brasil por causa da infecção pela Covid. Então, foram atuações individuais e coletivas que o NUDEM, que é a Defensoria Pública da Mulher, realizou durante esse período de pandemia. Sobre as perspectivas, eu sei que meu tempo já terminou, sobre as perspectivas agora para o futuro, eu acredito que essa abertura pela tecnologia, pelos atendimentos virtuais, algo que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Se falassem com a gente há 2 anos que a Defensoria Pública poderia não prestar um atendimento presencial, eu não acreditaria, eu creio que a maioria das minhas colegas também não acreditaria, mas a gente conseguiu sim utilizar a tecnologia a nosso benefício. A gente percebeu que a câmera ela consegue muito bem substituir o acolhimento presencial, né? Porque ainda tem o nosso olhar, ainda tem a nossa troca entre as defensoras e as usuárias do serviço. Então, a gente entende que foi o que a gente teve como opção e algumas mulheres gostaram muito dessa opção. Lógico que algumas preferem um atendimento presencial ainda, mas muitas delas contam para a gente que foi muito melhor dessa maneira, que elas não precisam chegar na defensoria, perderem um dia de trabalho, passarem a tarde inteira aguardando o atendimento, porque o volume de atendimentos era muito grande, então realmente demorava. E agora não precisa, elas no trabalho mesmo, elas pegam ali o celular e elas já sabem sobre o andamento do processo, já recebem a resposta de alguma dúvida que elas tenham. Então, 5 minutos de fala, tá ótimo. Achei até que já tivesse acabado.
Então, isso foi muito interessante. Então, falar sobre perspectivas daqui por diante no enfrentamento à violência, eu acredito que essa hipótese, esse canal de atendimento remoto será mantido, né? E no futuro, provavelmente, será as mulheres que escolham ser atendidas presencialmente terão atendimento presencial, e as mulheres que escolham ser atendidas de forma remota terão garantido também o atendimento de forma remota. Nós temos uma equipe que está conseguindo lidar com a alta demanda que recebemos. Nós temos um grupo grande de estagiárias, temos servidoras administrativas e somos 4 defensoras públicas, e a gente tem lidado com os atendimentos dessa maneira. Bem, acredito que seja isso o que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou aberta a perguntas e gostaria mais uma vez de agradecer a iniciativa da realização desse seminário. O NUDEM fica muito feliz em ser parceiro na organização do evento do 8 de março em todos os anos, desde a criação já há 6 anos. Eu já estou no NUDEM há 7 anos, então eu participo ativamente de todas as construções que nós fazemos. Agradeço muito as nossas companheiras, as minhas companheiras de mesa. Gostei demais da fala da Dani, quando ela fala sobre a invisibilidade da mulher trans. A gente tem que levar isso em consideração, sim. O sistema de justiça precisa acolher as mulheres trans. E aí, Dani, eu te falo que no NUDEM a gente tem uma dificuldade grande, porque as mulheres trans não nos procuram. Acho que até agora apareceram 2 processos com mulheres trans, e a gente viu uma coisa muito ruim no processo. A gente viu que na etiqueta elas estavam cadastradas com seu nome de identidade, não com seu nome social. Então, isso deixou a gente triste, tem que fazer pedido para correção e tudo mais. Então, o sistema de justiça, por mais que tenha melhorado, a gente ainda tem muitas dificuldades, né? As mulheres têm dificuldade de acesso a nós, não sei se talvez por não nos conhecer, não conhecer nosso trabalho, enfim. E o sistema de justiça tem dificuldade para trabalhar o fato de ser uma mulher trans. E, para deixar bem claro, a Lei Maria da Penha, ela abrange a identidade de gênero, né? Então, se a mulher se entende como mulher, ela tem o direito de ter a proteção conferida pela Lei Maria da Penha. Mas, então, muito obrigada pela sua fala, e eu falo, pelo menos pela Defensoria Pública, a gente tem atuado no sentido de corrigir essas discriminações estruturais, como você mesma colocou. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, doutora Samanta. A senhora trouxe bastante coisa que eu gostaria até de comentar. Assim, o resultado que a senhora trouxe da Defensoria passa muito por essa articulação em rede que a gente vem reforçando nos últimos anos, né? Que bom que agora tem uma portaria do tribunal que, inclusive, reconhece a necessidade da vara especializada e da vara de família se comunicar. A gente acompanhou, a gabinetona acompanhou de perto 2 casos gravíssimos, em que as mulheres com medida protetiva, os homens vão lá na vara de família e, para puni-las, perde a guarda dos filhos, e aí muitas das crianças foram sequestradas, e uma saiu do país com essa falha, né, que a gente identificou, que é a vara especializada comunicar com a vara de família, né? As mulheres não podem ser punidas 2 vezes, como acontecia. Eu fico feliz em saber que essa nossa articulação avançou dentro da Defensoria. Também esse avanço, a partir do ofício construído pela rede de enfrentamento às mulheres, enfrentamento à violência, com várias entidades, a gente conseguiu manter as medidas protetivas, que elas não fossem suspensas de forma de ofício, né, durante a pandemia. Isso é muito importante. E essa coisa de oficiar por telefone, né? Durante a pandemia, a gente sabe das restrições, inclusive dos oficiais de justiça. Então, é muito importante garantir outras formas de oficializar, dos tribunais conseguirem comunicar
as medidas protetivas, independente de boletim de ocorrência, isso é muito importante. E quero também ressaltar a importância dos canais de comunicação com o NUDEM, que são gratuitos. A Sempre Vivas está se dispondo, né? O evento vai construir uma cartilha para que a gente possa comunicar cada vez mais essa informação. Então, é uma estratégia importante e que tem dado certo, né? Que tem facilitado para as mulheres o acesso ao NUDEM. A gente tem que mais que pulverizar essa informação, né? O atendimento online, por telefone, é gratuito, então as mulheres podem ligar. E eu queria também deixar registrado aqui, acho que foi muito importante na fala da senhora, doutora Samanta, até para ficar nos registros da casa, né, desse seminário, quando a gente fala de abolicionismo penal, nós estamos falando disso, né? O enfrentamento à violência e reduzir o número de feminicídio, a gente precisa pensar em estratégias que fujam à lógica apenas punitivista. A Lei Maria da Penha, ela trata também de medidas preventivas. Infelizmente, o Estado investe muito mais na repressão e isso não tem dado resultado para atender as mulheres negras, as mulheres que vivem nas ocupações, nas favelas. As medidas repressivas não têm reduzido o número de mortes e de violência sobre o corpo dessas mulheres. Então, precisamos, de fato, investir na prevenção e o debate nas escolas sobre gênero e a violência que acomete as mulheres desde o nascer. Quero registrar aqui também a preocupação com o desmanche da maternidade Leolor Neonina, que era uma vitória para as mulheres da região metropolitana, que estaria atendendo as mulheres de Venda Nova, uma região totalmente abandonada pelo poder público. Essa maternidade foi destruída, e eu sei que a Defensoria também acompanha essa medida misógina e de ataque às mulheres. Sem mais delongas, eu acho importante a casa registrar isso, mas já passo a palavra para a próxima expositora, doutora Kíria Orlandi. Ela é delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Diamantina. A senhora disporá de 20 minutos para sua exposição. Bem-vinda. Bom dia a todos, muito obrigada, a honra e o prazer são meus. Eu quero dizer do simbolismo de partindo da região que mais produz Sempre Vivas e que tem a Sempre Viva, essa flor com seu simbolismo de resistir e sobreviver, independentemente das intempéries do tempo, né? E que resiste a tudo, de ela ser o simbolismo aqui do nosso evento, e hoje eu represento essa região. Estou como delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina e também como membro fundadora da Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha. Voltando um pouco em relação às falas que foram ditas aí, eu gostaria de cumprimentar a Dani Nunes, gostaria de dizer da necessidade dessa interseccionalidade, né, de um feminismo que englobe todas as mulheres. E aí já chamo a atenção para um importante instrumento que tivemos publicado no ano passado, que é o Protocolo Nacional de Investigação de Feminicídio. Conversava sobre isso com a doutora Patrícia e, inclusive, falei que esse protocolo prevê que todos os casos de homicídio de mulheres trans sejam investigados como feminicídio. E investigar como feminicídio implica reconhecer a violência de gênero, implica diversas estratégias de investigação que são muito diferentes de uma estratégia de investigação de um homicídio comum, porque orientadas pela questão e pela desigualdade de gênero. Então, isso é urgente que implementemos, porque já está em vigor. Gostaria de chamar a atenção também para a situação das redes de proteção à mulher que funcionam no interior. Sabemos que o nosso estado tem uma dimensão continental e sabemos também que as políticas públicas muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, não chegam até o interior.
Então, nós falamos aqui de um local que é conhecido como a região mais pobre, mais miserável do estado. Falamos de um local que tem altos índices de violência contra a mulher. E falamos ainda de toda a dificuldade para conseguir, minimamente, de forma eficaz, proteger essas mulheres aqui da nossa região. Quero chamar a atenção para o fato de atendermos, na grande maioria das vezes, sem a estrutura necessária, mulheres de zona rural, mulheres que têm acesso a um único ônibus por dia, né, coletivo, que vem até a cidade, até a sede do município, no caso de Diamantina, e que muitas vezes não tem o valor necessário nem para pagar essa passagem de ônibus. Então, quando você lida com uma situação de proteção à mulher no interior, você precisa atender determinadas peculiaridades que incluem, por exemplo, buscar e levar essa mulher até o local onde ela mora, para a delegacia e de volta para esse local. Isso simplesmente para a gente conseguir uma proteção mínima para ela, no caso, um requerimento de medidas protetivas. E falando ainda em requerimento de medidas, em virtude da pandemia, eu considero que nós tivemos muitos retrocessos, mas tivemos um avanço, que foi a possibilidade de você requerer medidas protetivas e de você conseguir um atendimento, inclusive policial, de modo remoto. Então, em relação à Delegacia de Atendimento às Mulheres de Diamantina, nós criamos um e-mail e criamos também, além do telefone fixo, um número WhatsApp para que as mulheres possam agendar atendimento, para que possam pedir providências, tirar dúvidas. Entretanto, novamente chamo a atenção para a situação social peculiar da nossa região. Nós temos pouquíssimos requerimentos de medidas protetivas feitos pela via online aqui no Vale do Jequitinhonha. Isso porque a maioria das pessoas ainda não tem acesso contínuo à internet ou muitas vezes não tem a instrução necessária para entrar num site da delegacia virtual, registrar uma ocorrência e fazer o requerimento de medidas protetivas. Daí a importância da atuação em rede. Temos aqui a rede, né, de enfrentamento à violência contra a mulher do Alto Jequitinhonha, que é composta por diversas instituições, mas eu sempre chamo a atenção para instituições, principalmente de saúde e assistência, que chegam a esses locais que muitas vezes nós, policiais, não chegamos. Então, quando você tem um CRAS localizado em um distrito, por exemplo, você tem um posto de saúde, eu chamo atenção até para a necessidade desses profissionais, muitas vezes, ajudarem essas mulheres no quesito mínimo de conseguir acessar a internet e realizar um requerimento de medidas protetivas. Então, essa é a realidade da nossa região. Em relação às medidas protetivas, e complementando aqui o que a Samantha falou, até fiz um pedido para ela aí no chat, que é de nos enviar essas recomendações do Tribunal de Justiça. Isso porque as nossas maiores dificuldades em relação à eficácia das medidas protetivas deferidas dizem respeito à intimação das partes, principalmente intimação do agressor. Isso é uma luta nossa. Estive há 2 anos aí na Assembleia para apresentar o nosso projeto, né, de aplicativo e site que contém um banco de dados de medidas protetivas aqui da comarca. Depois disso, no ano passado, em agosto, nós tivemos um avanço da integração do sistema do TJ, a pedido nosso, com o sistema da Polícia Civil. Entretanto, essa integração, ela só comporta medidas protetivas deferidas a partir de agosto do ano passado. Então, para medidas anteriores, nós não temos essa integração, o que significa não saber, no atendimento a uma mulher vítima de violência, se ela tem ou não medidas protetivas deferidas em seu favor, se essas medidas estão em vigor e se o agressor foi intimado. E a questão da intimação do agressor, ela é tão peculiar, porque se ela não foi realizada, isso impede que efetuemos, por exemplo, a prisão em flagrante dele. Então, muitas vezes a mulher aciona a polícia militar, é conduzida até uma delegacia de polícia, ela tem em suas mãos um documento que é uma cópia de decisão concessiva de medidas protetivas, e aí eu preciso dizer que, felizmente, ao menos aqui na comarca, essas decisões são concedidas muito rapidamente,
Só que a eficácia delas é demorada, porque o agressor não é intimado. E aí nós temos situações assim muito explícitas de agressores, principalmente em distritos, que veem o oficial de justiça chegando no distrito e se esconde. E aí ele simplesmente foge à intimação e formalmente se considera que, como ele não foi intimado, a obrigação de proibição de contato, de saída da residência, ela não está em vigor. Isso significa que a mulher continua em risco. E continuar em risco numa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é estar permanentemente com a possibilidade de ser executada, com a possibilidade de ser morta. A gente precisa lembrar da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a progressão da violência. As pessoas muitas vezes não entendem o porquê de ser feito um auto de prisão em flagrante quando existe, entre aspas, uma simples ameaça, quando existe uma vias de fato aí que é um puxão de cabelo, um tapa no rosto, ou até uma lesão corporal leve, por exemplo, um soco no olho, né? Aquela marca de dedos nos braços, que é muito condizente com o indivíduo segurar ou sacudir essa mulher no momento de conflito. Mas a gente precisa entender, e aí eu lembro novamente do protocolo de investigação de feminicídios, que o feminicídio, ele não é um homicídio comum. Ele é o resultado de um processo. E um processo que se inicia com uma violência que inicialmente é psicológica, é verbal, ela começa com uma limitação de condutas, com aquela ideia falsamente revestida de uma embalagem de proteção à mulher, em que o indivíduo diz como você deve se vestir, como você deve se portar, o que faz com o seu cabelo, o que faz com a sua roupa. É interessante porque esse protocolo, ele traz questões que nós já discutimos há muito tempo dentro de instituições que lidam com violência de gênero, que é a violência simbólica. É aquele simbolismo do quebrar o celular porque a mulher está conversando supostamente com outro indivíduo. É aquele simbolismo sempre presente no queimar as roupas da mulher, rasgar essa roupa. Reparem como isso diz respeito ao fato do sujeito entender que aquele corpo lhe pertence. Que essa mulher, ela não é uma companheira que divide com você uma relação em posição de igualdade, mas que ela lhe é um adorno, um objeto, que tem que se portar, que tem que se vestir, que tem que frequentar lugares que você entende que são lugares seguros, mas não para ela, para você. Para manter a sua vaidade, para manter a masculinidade tóxica e contida. Então, quando eu falo de evitar feminicídios, e aí a gente vai voltar para falar sobre o aumento dos casos na pandemia, é importante entender todo esse processo. O feminicídio, ele é resultado de um processo. Ele é resultado de um ciclo, ele tem uma história. Não há um feminicídio que aconteceu em um relacionamento que era saudável até hoje, e que hoje houve uma explosão de violência que nunca tinha acontecido, tamanha que gerou 14 facadas na mulher. O feminicídio, ele se inicia, então, com essa violência verbal, passa por uma violência física leve, como a vias de fato, a lesão corporal, mencionei aqui, o soco no olho, o chute nas costas, né, o tapa no rosto, e chega no término da vida da mulher. E aí você viola, né, da pior maneira possível, a integridade dessa mulher. Mas para a gente conseguir evitar esse feminicídio, a gente precisa, então, interromper esse ciclo. Precisamos entender que o feminicídio é resultado disso e precisamos interromper esse ciclo. E interromper esse ciclo diz respeito a agir de modo mais eficiente quando essa mulher vem até as instituições pedir providências. E esse agir é justamente o deferimento de medidas protetivas de urgência. Precisamos, de algum modo, diminuir as formalidades que o Poder Judiciário coloca, não só para o deferimento, como para a execução dessas medidas, para que elas entrem em vigor mais rapidamente. Tenho dito aqui muito sobre as nossas dificuldades práticas, creio aí que a Samantha, né, mencionou anteriormente, vários pontos de coincidência aqui com o que eu vou dizer, mas quero mencionar, por exemplo, situações em que
o juiz, antes de deferir medidas protetivas, abre vista ao promotor de justiça. A lei não prevê isso. E ele abre vista ao promotor de justiça, o que faz com que, primeiramente, atrase o deferimento dessa medida, lembrando que se trata de medida cautelar e urgente, e muitas vezes, se o promotor de justiça entende que não é caso de deferimento, o juiz concorda com aquilo. Ou muitas vezes, o promotor de justiça pede diligências numa medida protetiva de urgência, ouvir testemunhas, realizar vistorias ou perícias. Vejam, são diligências que são feitas no bojo de um inquérito policial. E inquérito policial tem prazo longo para ser concluído. Se eu vou exigir que um requerimento de medida protetiva ele tenha todas as diligências de um inquérito, eu quero dizer que ele não é urgente. E se ele não é urgente, é porque o judiciário entende que a vida dessa mulher não está em risco. É porque o judiciário entende que a proteção dessa mulher não é algo importante para o direito. E se ele entende isso, a gente fala de violência institucional. Temos também outras situações em que há, como eu mencionei, o deferimento de medida, muitas vezes de forma rápida, seja em um plantão judicial, seja em várias em que a rede é mais atuante e a gente consegue, né, esse tipo de diálogo com o juiz responsável, mas o oficial de justiça demora para intimar. Em várias situações em que há telefone nos autos, ou muitas vezes tenta-se a intimação em um outro endereço, sendo que nos autos do requerimento de medidas muitas vezes constam 2, 3 endereços, porque quando a gente realiza o atendimento na delegacia, a gente coloca o endereço real, temos colocado o telefone, tanto da vítima quanto do agressor, especialmente se tem contato via WhatsApp. Mas percebemos que a intimação das medidas protetivas, ela ainda segue as intimações de qualquer outro procedimento, segue as regras de intimação de qualquer outro procedimento. Isso não pode acontecer. Temos situações, mesmo em uma cidade pequena como Diamantina, que um oficial de justiça tenta intimar um indivíduo no local. É informado de que ele não está naquele bairro, mas no outro bairro X, ou no distrito X, e ele simplesmente certifica nos autos que não foi encontrado, que ele está em outro endereço. Essa certidão, ela demora, porque não urgente, para ser conclusa ao juiz, simplesmente para você passar a intimação para um outro oficial de justiça. Então, eu creio que esse tipo de situação, o próprio Tribunal de Justiça precisa expedir, seja portaria, seja recomendação, no sentido de que a intimação de medidas protetivas, assim como a sua própria concessão, é urgente. Apesar de termos conseguido um avanço com o prazo que o CNJ colocou para que seja feita a intimação de medidas protetivas, na prática isso não tem acontecido. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, nós realizamos a fiscalização de diversas medidas protetivas e percebemos medidas protetivas expedidas há meses, que a vítima já havia sido intimada, mas o agressor não. Por todos esses motivos que eu venho dizendo. Então, eu creio que o judiciário, se ele se fundamenta e se estrutura entendendo todas as consequências da sociedade machista e da desigualdade de gênero que vemos todos os dias, ele precisa entender que determinadas formalidades, não estou falando de competência, não estou falando aí de lesão a direitos fundamentais, estou falando simplesmente de formalidades, porque é isso que tem emperrado a eficiência e a eficácia das medidas protetivas. O judiciário precisa entender que essas formalidades não podem existir numa demanda urgente como essa. Muitas vezes, os órgãos de proteção, especialmente delegacias, se estruturam para realizar aquele atendimento de modo urgente. Muitas vezes, o próprio juiz da vara se estrutura para isso, para conceder uma medida rapidamente. Mas aí, o que a gente percebe? Que a formalidade emperra a proteção. E emperrar a proteção numa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher significa deixar essa mulher à mercê de ser morta por esse companheiro. Então, eu gostaria realmente, nesse período de pandemia, nós tivemos a oportunidade, em minha visão positiva, por mais que seja triste, eu já verifiquei aqui que falta 5 minutos, tá? Obrigada. Por mais que seja triste, eu estava dizendo, eu acho que foi positiva a possibilidade
possibilidade de termos conseguido visualizar de modo explícito diversas violências institucionais praticadas contra mulheres que são vítimas de violência, principalmente violência sexual. Porque nós já estamos dizendo e gritando isso há muito tempo. Entretanto, enquanto as pessoas não passaram a ver como aquilo acontece, ninguém achava que era necessário uma modificação, especialmente no atendimento de instituições como o Poder Judiciário, na visão de determinados profissionais que não são orientados pela estrutura violenta de gênero que vivemos. Então, eu clamo aqui para que haja, de fato, uma rede de atenção, uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher que promova diálogo entre as instituições, que entenda, como já foi dito também anteriormente por outra expositora, que esses feminicídios e essas estatísticas, que são ainda subestimadas, não irão diminuir enquanto não promovermos estrutura para atendimento, mas mais, enquanto não promovermos ações muito mais preventivas do que punitivas, enquanto não entendermos que toda a rede que atende essa mulher precisa saber da sociedade machista que vivemos, precisa entender isso e precisa flexibilizar, principalmente, formalidades. Só assim a gente vai conseguir proteger de maneira minimamente eficaz as mulheres que nos procuram. Eu agradeço, digo que o Vale do Jequitinhonha, a Delegacia de Atendimento à Mulher Diamantina, a Polícia Civil e a Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha permanecem à disposição. Foi um prazer. Obrigada, doutora. Vou voltar aqui de novo. Doutora Kíria. É muito importante tudo que a senhora trouxe. Isso vai para o relatório do seminário como recomendação, mas as medidas, eu já provoco aqui de novo a doutora Samanta, o tribunal, para a gente pensar junto como diminuir essa distância e esse tempo entre as diligências que precisam caminhar até a medida protetiva. Tudo isso que a senhora trouxe é muito grave e pode ser resolvido, que nós estamos falando de medidas formais. É a formalização, é a burocracia que precisa ser reduzida para manter a eficácia e eficiência desse serviço que a senhora tem produzido de forma exemplar. Toda a sua atuação, com o WhatsApp, o cuidado com as mulheres, vai para muito mais, vai para além da competência de uma delegada. Então, eu vejo o quanto a senhora se esforça, de fato, para acolher todos os casos, e a gente precisa trabalhar aqui, e mais uma vez eu provoco o tribunal, a defensoria, o MP, para a gente dar essa resposta de mudanças rápidas, porque, como disse a doutora Samanta, esse modelo online, à distância, isso deve seguir por muito tempo, até porque nós temos um presidente da República e um governador que tem trabalhado para estender cada vez mais a pandemia, né? Nenhum dos dois está apresentando solução para isso, então, durante muito tempo, a gente vai ter que enfrentar essa situação do isolamento social e do trabalho home office, à distância. Então, a gente precisa, de fato, implementar e garantir que o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, tenha acesso à internet. Nós estamos aqui no centro, nas grandes capitais, na capital, na região metropolitana. A realidade do Estado não é a mesma. Nós precisamos reduzir essa desigualdade da inclusão social, da inclusão digital. E essa é uma grande tarefa também dessa comissão e das comissões dessa casa, né, de nós parlamentares. Agradecida demais, doutora Kíria.